Vamos começar hoje mais um grupo familiar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E como a gente disse, sejam muito bem-vindos em hebraico, Bruchim Habaim. E, por falar no hebraico, eu quero pedir desculpas que eu não consegui, não estava me sentindo muito bem no domingo e acabei não conseguindo ir no hebraico, na aula de hebraico. Mas também quero dizer agora para vocês que estarei, em nome de Jesus, estarei melhor, já estou me sentindo melhor. E no domingo de manhã a gente vai retomar as aulas de hebraico com aquela vontade que sempre vocês viram que eu tenho, tá bom? Então, vamos começar hoje. Nesse grupo familiar de hoje, eu trouxe para vocês um assunto, acho que nunca falamos sobre isso, e mais ou menos o tema que nós vamos falar hoje é nascer de novo e vida eterna. Sabe o que é nascer de novo, né? Vocês conhecem aquela passagem de Nicodemos, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais minuciosamente, no hebraico também. E a vida eterna. Todo mundo sabe bem o que vem a ser a vida eterna, então, acho que todo mundo deve saber. Não sei se sabe bem o que quer dizer, se lá dentro a gente sabe alguma coisa mais. Vamos tentar hoje tentar trazer à luz mais algumas coisas que vocês podem levar em consideração, que são muito importantes. E vamos começar com algumas perguntas, e que eu pretendo também responder, vamos ver se você concorda comigo ou não. Quem é você? Quem somos nós? Não só você, mas eu e todos nós. Quem somos nós? E aí você pode dizer assim, meu nome é esse, meu nome é aquele, só que eu estou perguntando um pouquinho mais profundamente. Quem é você? Você é pessoa, você, né? Por que você e eu estamos aqui? Por que nós estamos aqui? Qual o objetivo dessa nossa vinda, né? E depois disso, quando tudo isso acabar, né? Quando a nossa passagem termina, para onde nós iremos? Né? Você sabe daqui a gente tem algum outro destino? Você tem ideia realmente do que vai acontecer depois? Depende de alguma coisa? Ou se não for muito bom aquele destino, não sei se é destino ou determinação de Deus, e para onde gostaríamos de ir, se nós pudéssemos escolher, né? São questões que são muito importantes. Chega uma hora que a gente se pergunta. Acho que vai chegar uma hora que todos nós vamos nos perguntar, né? O que está acontecendo? O que vai acontecer depois disso, né? Vamos começar a tentar responder. Quem que nós somos? Eu vou responder e vocês vão ver se concordam comigo. Nós somos almas condenadas pelo pecado original, né? Você concorda com esse princípio? Nós somos todos pecadores e nós vemos aqui, então, aguardando o cumprimento da nossa pena. Você sabe que todos os pecadores eles têm uma pena a ser paga. Até se sabe do Espírito, né? Então, por enquanto eu posso dizer, por enquanto a gente pode dizer assim, nós somos todos pecadores e condenados à morte. Nós vamos ver por que a morte. Morte eterna, né? É, ou nós podemos ser considerados para a gente ir para a vida eterna. O que vocês acham da ideia? Mas vamos tentar entender um pouquinho mais. Mas primeiro você concorda com essa ideia principal? Nós somos almas, nós somos condenados e nós estamos aqui para cumprir aquela pena que é da morte, né? Nós temos como pagar essa pena? Parece que nós não temos, sabe por quê? Porque o preço do pecado é a morte. Então, vamos ler juntos aqui? Nós somos todos pecadores. Romanos 2, pode pegar depois, porque é o resto tudo, né? Está em vários lugares, né? Mas se você pegar aqui, por exemplo, você vai, por um homem entrou o pecado no mundo. A gente sabe que estão falando de quem? De Adão. E pelo pecado de Adão, a morte. Portanto, a morte passou a todos os homens. A você, eu, a todos nós. Em Romanos 6, 23, vocês vão ver que o salário do pecado é a morte. Não é isso? Muito bom. Eu não sei se você concorda com isso, mas se existe alguma chance de sermos salvos, você sabe se tem? Qual seria essa chance? E não só qual seria essa chance, o que nós, você e eu, devemos fazer para merecermos a salvação, a vida eterna? O que nós devemos fazer? Você já pensou nisso alguma vez? Olha que é sério, porque se nós todos estamos condenados aqui à morte, nós estamos aqui fazendo o que então? Se nós ficarmos parados nesse conceito básico,
Nós estamos aqui esperando chegar esse dia, né? Não tem muita coisa para fazer, né? Muito bem, nós já estamos condenados, né? Muito bem. Mas vamos tentar, então, entender que saída que nós temos. E claro que eu não posso deixar de lembrar esse versículo que todos nós conhecemos muito bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso aqui é um, digamos assim, é um alívio, é uma misericórdia de Deus. É, sabe quando você não encontra a saída, mas tem uma luzinha lá no fundo do túnel? Essa é a luz. Jesus, aliás, disse: Eu sou a luz do mundo. Essa é a luz no fim do túnel para cada um de nós. Pensa nisso, mas pensa com seriedade, porque se você não adianta ficar pensando, falar, é mesmo, não, isso não adianta. Você tem que realmente agir e isso você vai ver lá na frente. Vou repetir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É isso que a gente quer. A gente não quer morrer. A gente não quer ser condenado à morte. A gente quer que alguma coisa nos salve. E nós queremos o quê? Mas tenha a vida eterna. Se é isso que nós queremos, eu quero isso. Você também quer isso? Então saiba que Deus, por misericórdia dele, ele nos ama tanto, ele nos amou tanto, por mais que a gente esteja condenado, ele mandou seu filho, unigênito, único filho, e colocou só uma condição, que você creia nele, crer no Filho de Deus, para você conseguir o quê? Ser salvo, ter seus pecados todos pagos e ter a vida eterna. Esse é a saída. Então pergunte-se agora, o que eu estou fazendo para merecer a vida eterna? Porque não adianta falar assim, eu reconheço, claro, quer dizer, eu creio no Senhor Jesus, creio, quer que eu falo quantas vezes? 5 vezes? Eu falo 10, para estar garantido. Não é isso. É crer aqui dentro. Ó. Nós vamos ver mais à frente. O que você está fazendo então para merecer? Você sabe que todos nós devemos fazer alguma coisa para merecer a vida eterna? Sabe o que devemos fazer? Crer, né? Você sabe como é se crer? Sabe que se nós não fizermos a nossa parte, como deve ser feita, não é somente falar eu creio, nós não teremos a vida eterna e estaremos condenados. Eu tenho consciência da importância desse assunto que eu estou trazendo para vocês todos hoje. Para mim também, e para mim foi muito importante fazer esse estudo. Aliás, eu preciso dizer, eu fui tocado por um sonho, pelo próprio Senhor Jesus, para falar desse assunto. Vamos lá. Nascer de novo. Você já ouviu falar desse termo, nascer de novo? Vamos falar dele agora um pouquinho. Jesus nos deixou claro que nós devemos nascer de novo para vermos o reino de Deus. Tá? Onde está isso? Está aquela passagem de Nicodemos. E havia entre os fariseus Nicodemos, né? E ele disse para Jesus, bem sabemos que és mestre, sabe que mestre em hebraico é rabino, né? Rabino. Jesus era rabino. Ele era judeu, ele era rabino. Por isso que o hebraico é importante para todos nós. Eu aconselho você que você não perca nenhuma aula, nenhuma condição de aprendizado do hebraico fundamental da palavra. Mas, enfim, você tem mais um reforçado de convite para vocês virem no sábado, no domingo às 9 da manhã. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isso se não tiver Deus com ele. E Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, Senhor Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ter o reino de Deus. Aí eu pergunto para você, você entendeu o que quer nascer de novo? Porque Nicodemos ficou na dúvida, né? Você realmente entendeu o que é nascer de novo? Se eu não continuar a falar isso aqui, você já entendeu tudo? É bonito falar nascer de novo, pastor. Então, morrer e nascer outra vez. Será que é isso? Vamos continuar lendo o que ele disse para nós. Referências de reino de Deus. Ele disse a Nicodemos, como pode o homem nascer de novo sendo velho? Entrar de novo na mãe dele? E Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito.
Espírito, te diz alguma coisa? Se não te diz, começa a pensar assim, ó. Você e eu, nós somos feitos na Trindade, três em um, como tudo na vida, tudo aqui nessa face da Terra, tudo tem três em um. Corpo, alma e espírito. É o que nós somos. Nós temos um corpo, esse corpo está dentro dele uma alma, são os nossos pensamentos, sentimentos, etc., e que é comandada por um espírito, o Espírito de Deus. Então, nós somos três em um. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, Jesus, na verdade, diz que aquele que não nascer da água e do espírito. Nós vamos falar um pouquinho sobre água daqui a pouco, mas vamos falar do espírito agora. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido, olha como ele diz aí, o que é nascido da carne é carne. Jesus falou isso, claramente, essa é a palavra dele. O que nasce na carne, sabe por que ele falou o que nasce na carne é carne? Porque isso daqui, meu, teu, de todos, depois de nós passarmos o que tivemos que passar aqui, 7 palmos embaixo da terra, não tem jeito. Ninguém escapou disso e ninguém escapará disso. Ó, 7 palmos. Fica aqui. Viu? Tá. E o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele continua dizendo, não te maravilhes que eu tenha dito isso, que ele está a nascer de novo. Porque, olha, o vento sopra onde quer. Você ouve? Você ouve? Sim, você ouve, né? E você sabe de onde vem? Não. Nem para onde vai? Também não. É assim todo aquele que é nascido do Espírito. Está difícil de entender? Não é fácil, com certeza não é fácil. Nós tivemos um tempo, você vai entender. Mas se esforça. Queira, a primeira coisa que você tem que querer entender. Certo? Não é difícil. Quando você entende, você realmente tem isso como revelação. Continuando. Reino de Deus. Onde que é esse reino de Deus? Porque aqui ele fala muito de reino de Deus, não poder haver água, espírito, reino de Deus, né? Não é isso? Onde que fica esse reino? Quero lembrar para vocês que João 18 ele diz bem claramente: meu reino não é desse mundo. Então, para você que quer conhecer Jesus, quer saber onde é o reino dele, não é daqui. Como, de novo, somos três em um corpo, alma e espírito. Então, ele está aqui, ó, nesse espírito. Ele está aqui. Se nós procurarmos aqui, nós não vamos achar. Porque, volto a dizer, o que é nascido da carne é carne, vai ficar aqui. E o que é nascido do espírito é espírito. Tá? Entenderam, né? Em João, começa a falar uma porção de coisa aqui, se vocês quiserem ler, fica à vontade, que vai mostrar a misericórdia de Deus para todos nós, para que todo aquele que nele crê, Jesus, não pereça, seja salvo. Ele que tenha pago a dívida dele, do pecado. Jesus veio para isso. O que você só precisa crer nele. E aí você não vai morrer, mas que tenha a vida eterna. Não é isso que você quer? Eu quero. Você também quer isso, né? Se você quer isso, eu tenho certeza que você quer. Pensa seriamente nisso, qual é o caminho que você tem que fazer. Você tem que realmente crer, crer de verdade no coração. E ele continua dizendo, porque Deus amou de tal maneira que ele não já para que todo aquele que crê não pereça na terra vida eterna. Certo? Vamos resumir um pouquinho o que nós falamos. Quem crê nele não é condenado. Certo? Todos nós já nascemos condenados, mas quem não crê já está condenado. Está em João 3. Porquanto não crê no nome do unigênito do Pai. E a condenação é esta, está escrito também no João. Tudo, você pode pegar João 3, vocês vão ver tudo isso. Que a luz, olha, presta atenção isso. Jesus falou que eu sou a luz do mundo, né? Quem crê, quem está comigo não está que não está em trevas, né? Ele diz assim, ó, a condenação é essa, que a luz do mundo, que a luz que veio ao mundo, né? E os homens, não, desculpa, a luz veio ao mundo, certo? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem andar
na luz, não estará em trevas. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Viu? As obras eram más. E todo aquele que faz o mal, ele odeia a luz. E não vê a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele acha que assim não vai ser reprovado. Ele acha que é assim, deixa ele achar. Espero que não seja esse seu caso. Mas quem pratica a verdade, aqui nós falamos, todo aquele que faz o mal, né? E todo aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. Lembra da verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós já falamos sobre isso outras vezes. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Ok? Continuando. Nascer da água e do Espírito. Nós vamos lembrar. Não sei se vocês estiveram na quinta da bênção, na quinta-feira da bênção, né? Na noite da bênção. Eu levei uma palavra lá, faz uma semana atrás, se vocês foram, vocês devem ter visto. Eu vou resumir aqui algumas coisas. Nós mostramos lá claramente que Jesus, na verdade, a gente falou isso várias vezes, mas Jesus, ele acompanhou o povo que saiu do Egito, na escravidão, a vida inteira, sempre esteve com o povo. Eu vou mostrar isso a você. Existe uma passagem que mostra assim, que não tinha água no deserto, eles conhecem mais ou menos a história, eles falaram para Moisés, nós como? Você trouxe a gente aqui para morrer, o que que eu faço, o que que eu não fazer? Queriam se revoltar, e Moisés não sabia o que fazer, falou para Deus, o que que eu faço? Então, e Deus falou para ele, tem uma rocha aqui, bate nela. E assim ele pensa, eu acho que vocês conhecem essa passagem. Essa pedra, essa rocha, ela aparece no início da peregrinação, da saída deles do Egito. Em Êxodo 17, depois se quiserem pegar, podem ver. E também no final da peregrinação, quando eles chegaram na terra prometida, Canaã, está em Números 20 a 21, certo? E aí todo mundo pergunta, como é que eles conseguiram então ficar... Deserto não tem rocha. Quem for no deserto sabe que deserto é deserto, não tem nada. Aliás, eu estive no deserto quando eu morava no Egito, né? Eu era pequeno, tinha 13 anos, a gente passeava no deserto. Um calor, gente, um calor durante o dia. Não dá para aguentar o calor. À noite é um frio que é horrível de aguentar. Você não encontra uma água, não encontra, não tem nada no deserto, absolutamente nada. E aí a pergunta, onde é que eles acharam outra rocha? Não tinha outra rocha. E nem consta na Bíblia a história de uma outra rocha. Só começa a falar da rocha da água e, no final, só cita, né? Então, qual é o entendimento que os rabinos têm? É que a rocha é a mesma. A rocha que foi escrita em Números e a de Êxodo, de Êxodo não, acho que eu falei errado aqui, né? Está em Números, né? Está escrito errado aqui. É a mesma rocha, tá? É em Números e Êxodo, na primeira e no final. Muito bem. E vocês vão ver agora que essa rocha era Jesus. A água que eles beberam no deserto era Jesus. Vamos ler juntos em 1 Coríntios? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Olha, de novo. Espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. Pode pegar a sua Bíblia. Isso aqui não sei o que estou dizendo, está escrito na tua Bíblia, na minha Bíblia. Está em 1 Coríntios, está no Novo Testamento, não está nem no Antigo Testamento. Aqui fala de Jesus. Fala da água. Então, gente, meus irmãos, Jesus esteve com eles através dessa pedra. A água espiritual. Estou falando espiritual, né? Espiritual, sabe o que é espiritual? Só dá uma pausa. O que é físico? Físico é tudo que tem tempo e espaço. Aquilo que você pode tocar. Isso é físico. O corpo é físico. O espírito não. O espírito você não pode pegar. É como o vento que ele citou lá, Jesus. O vento você sente. Você sabe para onde ele vem? Não. De onde ele vem? Não. Você sabe para onde ele vai também? Não. É assim o espírito.
certo? É assim que é Deus, é assim que é Cristo. Esse é o reino que não é daqui, porque o daqui é físico, é matéria. E ele deixou claro, o meu reino não é daqui. Quando ele fala que temos que ser em nome do Espírito, você tem que começar a entender que tudo isso aqui passa e que vai ficar só Espírito. Você tem que começar a olhar com os olhos espirituais. Tem coisa que você não consegue enxergar com esses olhos. Você tem que enxergar com os olhos espirituais, que você sente dentro de você. Falando em Espírito, você sabe, né? Antes de Jesus ir embora, para vocês não saiam do cenáculo enquanto o Espírito Santo não vem. Você conhece a passagem, né? E quando o Espírito Santo se manifestou, falaram em línguas, mas não é o assunto de hoje, mas vocês conhecem a passagem. E onde é que habita o Espírito Santo? Aqui, ó, no nosso coração. No nosso coração, tá? Eu vou falar sobre coração agora também. Mais uma referência à Bíblia. Qualquer que beber dessa água, ele falou para eles, qualquer que beber dessa água vai tornar sede. Falou para a mulher, lembra? É. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte de água que salte para o quê? Para a vida eterna. O que nós queremos? Nós não queremos a vida eterna? A água que eu lhe der, a água do Senhor Jesus, a água que ele representa, é a água que salte para a vida eterna. Eu queria mostrar para vocês para mostrar a vocês que Jesus esteve na água. E Jesus está em todos os lugares. Poderia até dizer que ele é onipresente também, claro. Olha, isso aqui está em hebraico, mas vocês conhecem a passagem. Está em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quando você lê esse versículo, você vai falar assim, imagine que eu falo para alguém, faz para mim uma casa para eu morar no meio da rua, no meio deles, no meio de pessoas. Não, faz uma casa para eu morar na casa. Quando você fala, me farão um santuário para eu habitar no meio deles, aqui tem alguma coisa que não está batendo, vocês não concordam? No hebraico, aqui, Ve'asuli Mishkan, ó, Mikdash, que é santuário, Veshachanti, a palavra Mishkan vem dessa palavra aqui, Mishkan, é Shekhinah, que tem aquele louvor, né? Shekhinah. Aqui fala Shekinah, mas é Shekhinah. Aqui fala Betocham. Betocham é dentro deles, eles pessoas. Tradução do hebraico mesmo. Pega essa palavra do hebraico, Betocham. Betoch é dentro. Betocham é deles. Betocham é dentro deles. Está falando de quê aqui? Do Espírito Santo. E nós mostramos naquela aula da quinta da vez que esse Mishkan, ele andava, sempre onde eles iam, saía primeiro o Mishkan. Eles eram direcionados todos ao redor, todas as tribos, eram os 12 tribos, tudo ali ao redor do Mishkan, do santuário. Jesus estava lá, estará sempre. Então, no meio deles, ou dentro deles. Então, como eu digo para você, Jesus está, ele estará, como ele sempre esteve, no meio, na frente, atrás e de todos os lados. Na água que bebemos, no pão que comemos, inclusive nos nossos desertos. Sabe que é nos nossos desertos? Nós também temos deserto que a gente passa. E ele está sempre conosco. Você concorda? Concorda? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, algumas referências complementares. Em João, fala assim, ó, trabalhar e não pela comida que perece. A comida perece, portanto, a comida física, né, matéria. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. Você quer seguir o Espírito? Então, trabalha pela comida que permanece para a vida eterna, a qual é o Filho do Homem nos dará. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Comece a se alimentar de novo. Não trabalhe pela comida que você comprar uma feijoada hoje, macarronada, o que você gosta? Camarão, opa, camarão.
Não, mas trabalha para a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que vai ficar dentro de você. E eles perguntaram para ele, o que que eu devo fazer para fazer isso? A obra de Deus. Ele falou, a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Creia e comece a trabalhar seguindo aquilo que ele diz. Comece a se alimentar da palavra dele. Até eles perguntam para eles, que sinal você vai nos dar? Porque, olha, Moisés, Deus alimentou através de Moisés, Deus nos alimentou o maná. Eles comeram todos o maná, né? Esquece, não vou ler tudo, mas vocês podem ler. Sabe o que ele respondeu? Eu vou ver onde é que está isso. Meu pai é que dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Jesus, não, desculpa, vou ver aqui mais adiante. Nossos pais comeram maná, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Moisés, cadê? Porque o pão de Deus. Eu não sei onde é que está isso, mas vou falar para você. Ele falou para eles assim: quem comeu o maná no deserto, ele morreu também. Mas eu digo para vocês: quem comeu o pão não morre. Não tem, entendeu a diferença? Ah, aqui, ó, tá aqui, ó. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Jesus dizendo. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para o que dele comer não morra. Ele desce do céu para aquele que comer dele não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, então quem daqui que vai descer do céu? Quem? Jesus. Se você comer o pão da presença dele, se comer do ensinamento que ele nos deixa, comer estudando o que ele falou, você tem a vida eterna. Eu lhe darei, eu darei pela vida do mundo. E só para colocar mais uma passagem, tem a passagem que está em Deuteronômio, ele fala, eis, veja, que, na verdade, eis é vejam, a tradução é vejam, né? A tradução não. Se você pegar no hebraico, quer dizer vejam. Mas diz assim, vejam que hoje eu ponho na frente de vocês a bênção e a maldição. E eu pergunto para vocês, dá para ver bênção? Você consegue ver a bênção com esses olhos? Dá para ver a maldição? Não dá para ver. Então, qual a mensagem que temos aqui em Deuteronômio? Começa a utilizar espiritual, a visão espiritual. Se você ficar na visão física, você não vai ver a bênção e a maldição. Você não consegue ver, porque não é físico. Então, vamos trabalhar no espírito, gente. Vamos começar a ver que dentro das coisas sempre tem a vida espiritual. E se a gente quer realmente nascer de novo do espírito, a gente tem que fazer isso que eu estou falando para vocês. E para fechar mais ou menos o assunto, eu diria para vocês que em 1 Timóteo está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Vocês conhecem isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de. Eu quero só ressaltar que a palavra é amor, não é o dinheiro. Quando você fica, quando você despreza o espírito e ficar preso no dinheiro, quando você não dá um passo mais adiante na tua vida, porque você está muito preso no dinheiro, e você conhece, eu conheço muita gente que é assim, então você está realmente num problema, que é essa raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, que as pessoas se consideram, né? Alguns se desviam da fé, não creem mais, e se transpassam a si mesmos com muitas dores. A vida faz eles sofrer. Então, cabe essa pergunta final. Pensa para você responder. É ter ou ser? É ter ou ser? Ou é ser ou é ter? É ter para ser ou ser para ter?
Qual que é a ordem? Responde para você mesmo. Espero que você tenha aproveitado. Diga comigo, glória a Deus. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Por favor, agora, reflita sobre tudo isso que eu falei. Repasse isso. Muitas pessoas podem se aproveitar disso. Faça com que isso realmente surta efeito. Essa é uma das coisas que o Senhor Jesus sempre nos pede. Ide. É o ide. Ele sempre falou, ide. Se você achou que é válido esse entendimento, esse conhecimento, a única coisa que você pode fazer é passar isso para os outros. Sempre para a honra e glória dele, do Senhor Jesus. Tá bom? יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך, וישם לכם שלום. Shalom וברכה, em nome do Senhor Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach. Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento, por mais essa aula, esse maravilhoso, Senhor, conhecimento. Obrigado, Senhor. O Senhor viu que eu fiz o possível, fiz tudo que o Senhor me pediu, exatamente como o Senhor me pediu. Obrigado por você estar ainda me comunicando as coisas que eu preciso fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela conta do pastor João, da pastora Arthur. Do pastor Nelson. Obrigado, pastor Nelson. Obrigado, pastora Fátima. Pastor Cid, pastor Rosângela. O pastor Carlos. Obrigado por tudo. Por tomar conta dos nossos líderes, dos nossos presbíteros, de todos os membros da igreja. Tomar conta da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. De mim, Senhor, da minha saúde, estou melhor, graças a Deus. Graças ao Senhor, graças ao Senhor. Só posso agradecer. Agradecer sempre. É a única coisa. E é tudo que eu posso fazer, porque o Senhor, tudo para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tua casa. Em nome de Jesus. Amém.